Começa agora, programa Painel Livre com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre o Grupo Triângulo, o sistema cooperado de empreendedores. Nossos convidados são Eduardo de Campos e Rafael Timo. Você já pode participar do programa acessando o nosso site www.tvvalenet.com.br ou pelo telefone 3531-1013. Eduardo, Rafael, sejam bem-vindos ao Painel Livre. Boa noite. Boa noite, Marconi. Bom, Estar aqui. Bom, primeiro, o que é o Grupo Triângulo, né? Bom, o Grupo Triângulo é uma associação sem fins lucrativos e que os associados são lojistas do ramo de imóveis, né? Predominantemente aqui do Vale do Jequitinhonha, mas a gente tem inclusive associados de outras regiões. Agora, o que se assemelha com cooperativa? Nada? O nosso processo de compra, o nosso processo de divulgação, tudo de distribuição de mercadoria. Então isso aí é o que se assemelha mais na parte cooperativa, assim, né? E quem é que pode participar? Bom, qualquer lojista desse nosso ramo de imóveis, né, seja da região ou não, que tenha o perfil que a gente busca, né, é um possível associado. Agora a gente fala, né, de um ramo de atividade, é só móveis? Ou pensa também em ampliar isso aí para outros segmentos? Não, no caso do Grupo Triângulo é móveis e eletrodomésticos predominantemente. Agora, como é que surgiu a ideia? Por quê? Bom, essa ideia surgiu durante uma viagem a uma feira, né, em que eu e o Marcílio, da Loja do Lar, também um associado, e os lojistas da cidade de Curvelo. Então, a gente viajando e trocando experiências, a gente viu que a gente tinha os mesmos problemas, então a gente pensou em agrupar para buscar maneiras de estar solucionando esses problemas, né? Pois é, mas é uma coisa realmente difícil de se assimilar rapidamente. Quer dizer, de concorrentes passam a ser praticamente sócios, né? Quer dizer, pelo menos aliados, né? Não digo sócios, mas aliados. A princípio não é uma coisa fácil de se entender, não, mas quando você começa a conviver, a lidar com o concorrente, enxergando ele como um aliado, a situação passa a ficar um pouquinho mais fácil, porque os problemas são comuns. Pois é, a gente me veio à cabeça aqui uma outra situação, né? Não corre o risco de tentar se monopolizar ou não tem essa possibilidade? Não. A ideia do grupo, isso não é novidade aqui em Minas já temos vários grupos do mesmo ramo, né? A ideia é buscar até se defender. Ontem eu ainda vi você entrevistar o Marquinhos, do Mark Center. Então você perguntava para ele sobre o que é uma ameaça maior, se é a internet ou se é a concorrência de Belo Horizonte, né? Então nós que estamos no interior, a gente buscou isso mesmo como uma maneira de se defender dessa concorrência que é um pouco desleal, né? Na verdade, é para não deixar que aconteça um monopólio, né? Se você pegar as grandes redes, por exemplo, o poder de fogo que tem, o poder de compra, né? Que eu acho que na questão de comércio, né? De compra e venda, o grande detalhe está na compra. Quem consegue comprar melhor, né? Consegue ter melhor preço e aí vai. A ideia inicial é essa mesmo. Se você compra 10 guarda-roupa para uma loja, 10 lojistas vão comprar 100. Então, a ideia é realmente se ter um melhor preço que possa passar esse melhor preço para o consumidor final, né? Mas não corre o risco, por exemplo, de ter duas situações, por exemplo, né? Você pode ter como alvo combater os grandes, ou pelo menos enfrentá-los numa condição melhor, né? Ou automaticamente também você pode eliminar os pequenos, aqueles que não estão num grupo como esse, estão praticamente eliminados. Marconi, infelizmente nós vivemos no capitalismo, né? E o capitalismo é isso, você tem que buscar a maneira de se permanecer no mercado. Então a maneira que a gente buscou foi se agrupar, para a gente justamente ter uma possibilidade maior de concorrer com as grandes redes. A gente sabe que bater de igual para igual vai ser difícil, mas pelo menos se aproximar ao máximo a gente tem buscado isso. Você acompanha aqui em Diamantina hoje, uma cidade que é um centro, né? É uma cidade macro
e que várias outras cidades giram em torno de Diamantina. Isso vai atraindo novos empreendimentos. A gente tem aí grandes redes aqui em Diamantina, chegando a cada dia, pelo menos no ramo de eletrodomésticos móveis, você tem o quê? Eletrozema, Eletrosom, tem mais o que? Vem Ricardo Eletro, e vão vir outros, né? Casas Bahia, o grande anunciante do Brasil. E com essa estratégia, é capaz de enfrentar essas superpotências? Bom, Marcão, a gente pelo menos busca aproximar o máximo possível, né? Se juntos já não é fácil, você imagina sozinho. Então, quando a gente busca o grupo, a ideia é realmente ter mais força para estar buscando aproximar o máximo possível dessas grandes redes. O que é mais difícil de enfrentar essas grandes redes? Na compra ou nessa mídia arrojada? Que é um projeto de mídia violento. Eu acho que talvez seja na mídia. Compra hoje em dia, com as margens muito reduzidas, a gente não vê tanta diferenciação de preço na compra. Mas a mídia realmente ela é muito, muito forte. E como é que funciona o Grupo Triângulo? É rateado entre os associados, esse projeto de mídia, por exemplo? Como é que funciona? Eu vou deixar o Rafael falar um pouquinho, que é o nosso gestor, porque ele que está de frente à parte de compra, ele que coordena tudo. Então, acho que... Marconi, eu acredito que o pessoal tem uma possibilidade maior de anunciar e de, pelo menos, tentar acompanhar as grandes redes com relação à questão da propaganda, porque você sabe que não é barato, né? A veiculação principalmente comercial de TV, né? Nós fizemos isso no ano passado, foi investido aí mais de R$60 mil dentro do Grupo Triângulo só com propaganda no ano passado. E mesmo com esse investimento, a gente sente a dificuldade de estar acompanhando as grandes redes com relação a exatamente essa questão da publicidade, né? Por outro lado, quando a gente pega essa despesa, que é muito grande, né, com propaganda, com marketing, e rateia isso entre os associados, fica leve para todo mundo, né? Quer dizer, um associado, um empresário de micro e pequena empresa, dificilmente ele vai conseguir acompanhar uma grande rede, porque em função do preço mesmo, né, dessa veiculação. E no grupo a gente consegue isso, mas não só com propaganda, né? É isso que eu ia perguntar, né? Como isso é feito, essa espécie de condomínio, né? É feita em todas as estratégias, por exemplo, de compra também, de logística, de treinamento, inclusive, que eu acho que é fundamental, né? Fundamentalmente, a gente tem trabalhado a questão da compra, né? Aquilo que o Eduardo tinha colocado no início aqui. Um lojista compra 10 lojistas compram 100, né? Então, nesse aspecto, o grupo ele se diferencia diante do fornecedor. Ele tem, como você mesmo colocou aí, ele tem mais poder de fogo para poder negociar com o fornecedor, tá certo? Então, são ciclos de trabalho que vão se desenvolvendo ao longo trimestralmente, tá certo? A gente tem um mês para poder fazer o levantamento das demandas de compra do grupo, né? Entrar em contato com os fornecedores, trazer esses fornecedores para a mesa de negociação, né? Buscar com esses fornecedores esses diferenciais que vão ser repassados para o consumidor depois e que permitem às empresas continuar e se perpetuar no mercado diante dessa concorrência muitas vezes até desleal, né? E por outro lado também, depois no final do processo, né, os produtos que foram negociados, que foram comprados pelos associados, eles são ofertados depois, né, em panfletos como esse aqui, né, onde cada empresário tem o seu espaço, né, e também existe o espaço de ofertas comuns, né, das empresas do grupo. Então, basicamente, o trabalho do Grupo Triângulo hoje, ele funciona nesse ciclo, né? Existe uma mensalidade, que é o suficiente para poder manter as despesas operacionais do grupo, né? E toda ação que é desenvolvida, além dessas despesas operacionais, é rateada entre os associados, né? Quer dizer, os associados continuam concorrendo, né? Sim. Entre eles, mas são aliados e concorrentes. Exatamente. É um modelo que já foi procurado por outros segmentos. Vocês já foram procurados, por exemplo, para outros segmentos? No caso, se usa aqui móveis e eletrodomésticos, por exemplo, de roupas ou calçados.
Eu me lembro que algum tempo atrás, aqui em Diamantina, o próprio Sebrae tentou montar grupos setoriais, né? Mas não teve muito sucesso na época. Eu acho que talvez pelo fato de todos os associados estar presentes na mesma cidade, tiver mais dificuldade. Com relação ao Grupo Triângulo, a gente tem mais facilidade, porque os associados, apesar de estar em cidades próximas, não estão na mesma cidade, exceto em Diamantina, que nós temos aqui eu e a Loja do Lar, Pompéu e Loja do Lar. As outras cidades, é um associado por cidade. Bom, estamos falando sobre o Grupo Triângulo, né, um modelo de gestão cooperada de empreendedores, e você pode participar do nosso programa acessando o nosso site tvvalinet.com.br ou pelo telefone 3531 1013. Voltamos já.